aí eu vi uma manifestação do senhor a respeito de... Alguém fez eu gosto da palavra, alguma ilação, a respeito de uma possível chapa Lula-Santos Cruz. Aí, no dia seguinte, o senhor já foi para o estado de São Paulo, foi para o Twitter e emitiu uma nota esclarecendo a sua posição em relação aos extremos e esclarecendo a sua posição em relação ao que o senhor espera do futuro. Eu queria que o senhor comentasse um pouco esse dia, okay. Essa manifestação, e gostaria de saber, aí, nessa terceira via, se aí já o Carlos Alberto Santos Cruz, se ele gostaria de entrar para a política e poder mexer um pouco mais nisso tudo. Então tá bom, eu vou abordar isso aí. Saiu no jornal no estado de São Paulo, realmente, que o que saiu no estado de São Paulo foi que alguém lá dentro do PT comentou que talvez fosse uma opção se aproximar um pouco dos militares, etc., e que se fosse o caso de convidar alguém para ser vice-presidente que fosse da área militar, então sugeriu o meu nome. Eu acredito, são discussões internas de partido, conversas internas de partido perfeitamente normais, né? E que também a pessoa que fez a reportagem também está perfeitamente normal dentro da prática regular daí da informação. E aí também valia eu fazer um esclarecimento, que eu nunca fui consultado, que isso aí nunca aconteceu, e por que era uma coisa em uma composição que não é possível, pelo meu modo de pensar, pelo meu modo de ser, né? Então, as conversas partidárias, elas são normais, a gente tem que entender isso aí, que não é nenhum absurdo. E você esclarecer também, é importante esclarecer. E aí eu fiz uma nota esclarecendo o porquê que que é impossível esse tipo de composição, pelo meu modo de pensar e por uma série de outras coisas, né? A principal delas é a seguinte, né? Eu vejo que o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula, eles tiveram a sua oportunidade de governar o Brasil, né? Houve um governo de 2 mandatos, 8 anos, depois ainda fez a sucessora, a ex-presidente Dilma Rousseff, depois ela ainda foi reeleita, né? Depois teve o processo de impeachment. Foi um total de 14 anos, 14 anos, né? Com mais 2 depois do presidente Michel Temer, que era o vice-presidente dela, deu 16. Uma linha política que teve o seu momento, teve a sua oportunidade. Fez algumas coisas boas, outras ruins, como em qualquer governo, mas algumas coisas deram certo, outras não. Mas houve um problema muito grave, que foi o desgaste pela corrupção e pela demagogia. Isso foi uma falha marcante, a corrupção e a demagogia. Então, não tem condição de ter uma composição dessa. Por outro lado, infelizmente, nós tivemos também um governo que veio agora com 2018, o governo atual, que veio com uma expectativa muito boa, uma legitimidade muito boa, eleito regularmente, né? Sem problema nenhum, essa conversa de fraude, isso aí é blá blá blá, conversa, é mentira, né? Ou ninguém vai fazer fraude para perder, o sujeito vai arriscar um crime de fraude para ganhar, não vai fazer né? Então, o presidente Bolsonaro ganhou regularmente, numa eleição normal, legitimidade, eleito, expectativa, né? Mas, infelizmente, em 2 anos e pouco, não está conseguindo cumprir aqueles compromissos, porque promessa de campanha é compromisso, não é só carta de voto, não. Para a rapaziada aí, para o pessoal mais novo, né? Compromisso de campanha não é só catança de voto, aquela história de que
eleição é catança de voto, não é compromisso, né? E o pior de tudo, depois que o sujeito é eleito, ele não recebe só o diploma do Tribunal Eleitoral, ele recebe a chave do cofre, ele mexe nas contas públicas da Prefeitura, do Estado, do Governo Federal, essa coisa toda tem que ter transparência, tem que ter responsabilidade. Então, infelizmente, o governo atual, em 2 anos e pouco, ele está provando que ele se rendeu a um pequeno grupo de extremistas, ele teve que procurar apoio agora de uma massa, né, chamada Centrão, que ele mesmo criminalizava, então ele não devia ter criminalizado, então ele devia ter... Fizeram até musiquinha, na famosa musiquinha, lá na convenção do PSL lá atrás, se gritar, pega Centrão, não sobra um, meu irmão. Para que criminalizar? Então que você chame o pessoal e diga, olha, esses serão os meus parâmetros de negociação política. Falta de capacidade de estabelecer parâmetros de negociação política. Então, aí faz a politicagem de criminalizar a negociação política. Você não pode criminalizar a negociação política. Você tem que ter capacidade de estabelecer os parâmetros que você negocia politicamente. Isso não foi feito, hoje não tem parâmetros, ficou tudo aberto, e você tem verdadeiros absurdos nesse tipo de negociação. Então, por quê? Tudo por falta de capacidade. Então, é um governo que está mostrando a dificuldade dele de fazer coisas mínimas, em termos de comportamento político. Em termos técnicos, sempre uma coisa ou outra acontece de bom, porque tem um sistema de execução orçamentária, tem um sistema orçamentário e um sistema de execução orçamentária. Mas a parte de comportamento político é lastimável. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo que... E outra coisa, eu não tenho dúvida nenhuma que a média da população brasileira está cansada desse frenesi aí, dessa psicopatia, dessa esquizofrenia social. E eu não vou nem chamar de terceira via, vou chamar de primeira via. Eu acho que a primeira via, hoje, é a via do equilíbrio. Uma via que tem que ser de gente equilibrada, de gente que tem que vir com proposta de honestidade, padrão Sérgio Moro. Pode não ser ele, mas gente que vem com proposta de honestidade padrão Sérgio Moro. E personificou a grande esperança no Brasil de combater a corrupção, que é uma coisa endêmica. Se você considerar a corrupção e a fraude, eu li uma vez, é incalculável, né? Mas eu li uma vez que chegava a 300 bilhões ao ano. Então, vamos lá, vamos fazer programas para todo mundo que tem que regularizar os seus impostos, pagar suas coisas atrasadas, facilitar mecanismos para facilitar o recolhimento, transparência para isso, simplificação, fazer um monte de coisa para ver se elimina isso daí. E essa corrupção direta de pegar grana no bolso mesmo, na conta bancária, aqui, não sei mais aonde, outros países, né? Isso aí, a Lava Jato foi o exemplo que nós tivemos. Entusiasmou todo mundo. Nesse país de imoral, quem é que mexeu nos privilégios de alguém? Ninguém mexeu em nada. Não tem um privilégio sendo extinto, o foro privilegiado. O foro privilegiado é a maior das indecências que nós temos. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que estar sujeito à mesma instância. Por que você... os privilégios que tem de ex-senador, ex-presidente, ex-não sei o quê? O que é isso? Então, são coisas imorais, cargos vitalícios. Aí você vai para os tribunais de contas dos estados. Você tem uma tonelada de estados aí que estão falidos, absolutamente falidos, que quando chega na época do 13º não paga, fraciona, paga em prestações, chegando ao ponto de estados, o segundo estado da federação, de um dos maiores países do mundo, o Rio de Janeiro, um belo dia ele não pôde pagar o salário. Imagina o cidadão chegar em casa e não recebeu o salário, ele trabalhou e não recebeu, ele tem compromisso para pagar, a esposa dele tem expectativa, coisas que tem que comprar, comida que tem que comprar.
O segundo estado da federação de um dos maiores países do mundo não poder pagar salário. E todos os estados têm tribunais de contas. Nós temos vários estados falidos, começando lá pelo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, meu estado. Estados falidos que você... e você tem tribunal de contas em todos eles. O que fizeram esses tribunais? Eles não viram que ia falir? Ninguém conseguiu... tão absurdos assim, e você não vê uma proposta para acabar com essa falta de vergonha. Então, sabe, essas coisas, elas precisam ser mexidas. Então, eu vejo uma primeira via, alguém que realmente tenha capacidade de dizer não só o que a população quer ouvir, como foi feito, mas de dizer como é que vai fazer. E tentar fazer. Claro que não vai conseguir fazer tudo, mas ao menos colocar no caminho. Vou dar um exemplo mais. Vamos ver o STF, né, que infelizmente tomou uma decisão aí que trouxe para reforçar aí as nossas dificuldades com a pandemia, trouxe uma desilusão fantástica para esse Brasil. Né? Bom, se o tribunal não tem admiração às suas decisões, se está faltando prestígio e tal, você não tem que dizer que vai... Não, vamos fechar, não. Ninguém vai fechar. Você não vai quebrar a estrutura institucional. Você tem que melhorar as instituições. Como é que você pode melhorar? Você pode fazer propostas na vitalicidade, você pode fazer propostas de idade, você pode fazer propostas de tempo de permanência, acabar com o negócio vitalício e botar 10 anos. Você pode mexer nas atribuições. A turma mais jovem aí talvez não lembre, mas alguns anos atrás, não faz muito tempo, alguns anos atrás, chegou no STF a decisão se foi o Flamengo ou o Sport campeão brasileiro. Clássico, não lembro dessa... Pô, peraí, aí não dá também, né? Então, as atribuições, tem tudo isso que pode fazer proposta. A gente não vê uma proposta. Não só vê briga, decisões que deixam a população depressiva, mas não vê uma proposta de melhoria. Critérios de escolha, mexer nos critérios de escolha, isso aí é fundamental. Não, a gente não vê uma proposta de nada disso. O pessoal fala, mas você não vê uma proposta. Então, o que está faltando é melhorar a qualidade, né? Você vê o fundo partidário. Para que é fundo partidário? Não é só para fazer propaganda, é para melhorar a qualidade dos candidatos, treinar o pessoal, explicar, fazer cursinho de legislação, disso, daquilo, daquele outro. Esses bilhões que se gastam em fundo partidário têm servido para gerar qual produto para a nossa sociedade? Então, são coisas assim que precisam ser respondidas e depois executadas de maneira transparente para a nossa sociedade.